Olá, bom dia, graça e paz. A gente está aqui, né, para a gente continuar falando sobre, né, a palavra de Deus. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre a lição de número 11. A gente já está na lição de número 11 da apostila. Você que não tem apostila, não tem problema, que todas essas lições são tiradas do Sermão do Monte, que é a base bíblica que a gente está lendo, e a gente segue muito a Bíblia. Mas você que tem apostila, hoje a gente vai falar sobre a oração que Deus atende, dando continuidade aí à parte de oração. Eu falei, né, até falei lá no grupo que a gente ia falar mais sobre oração, a gente está envolvido em atividades de oração, para a gente entender o quão importante é essa ferramenta do cristão. Amém? Antes de ler o texto-chave, eu gostaria de orar. Você que pode, né, curva sua cabeça, separa esse momento, né, para você dedicar a palavra de Deus. Não assiste a aula fazendo outras atividades, não. Dedica este momento para, né, você vai ver como passa rapidinho, mas para se realmente dedicar todo o tempo para a palavra de Deus. Amém? Vou orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Por poder, Deus, pregar o Teu Evangelho, falar do Teu amor, falar do Teu querer, dos Seus ensinamentos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a praticar aquilo que a gente tem aprendido, eu te peço. E que o Senhor seja misericordioso conosco, Pai. Ó Pai, que o Senhor possa enviar, ó Pai, agora a cada casa, cada pessoa que está ouvindo, a cada lar, ó Deus, o entendimento e o discernimento que vem do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que a gente possa compreender o Teu querer nessa lição de hoje. Em nome de Jesus, consagro-te este momento para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Então hoje a gente vai falar sobre a oração que Deus atende, que é exatamente a oração conhecida como Pai Nosso, né, a oração modelo que Jesus ensina, porque a gente viu semana passada que qual que é o motivo de orar, né, que Jesus ensina, não que você tenha que orar porque você tem que orar, é implícito que é necessário orar. Aí Jesus vem trazendo um ensino de como orar, né, que não ore para motivos para parecer como os fariseus faziam. Aí ele vai e ainda dá um modelo de como deve orar. Eu queria ler, você que pode abrir aí, Mateus capítulo 6, verso 9. Vou ler só o 9 agora, e a gente vai entender o sentido da palavra oração. O 9 diz assim, Mateus capítulo 6, verso 9. Por essa razão, vós orareis, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa semana na célula a gente viu na lição falando o que é oração, que é esse o sentido dessa palavra significa. Ela tem etimologia, a origem do latim orare, né, que significa basicamente, vou falar aqui, basicamente falar. Tanto que essa palavra ela foi para outro sentido como o discurso, né, que é conhecido como a oratória, o orador da turma. Então, ela veio se tornando um sentido de discurso. Mas para nós, como cristãos, eu queria ficar com o significado que a gente aprendeu essa semana na célula, que falava lá na lição. Orar é tocar o trono. Orar é abrir as janelas do céu. Orar é ver o braço de Deus em movimento. Orar é vida de intimidade com Deus. Orar é crer. Orar é ver Deus trazer à existência as coisas que não existem, junto com a fé, né? Orar é saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Orar é ter a chave que abre portas. Eu gostaria de ficar com a chave. Oração é a chave, né? Se a gente entendesse isso, a gente teria, e aqui Jesus traz o exemplo, eu vou falar no 10, ele fala assim, que seja assim na terra como é no céu. E a gente ia conseguir trazer a atmosfera celeste para o nosso ambiente, se a gente entendesse o poder da oração. Semana passada eu falei de oração, por que eu não falei do significado da oração semana passada? Eu estou frisando nisso para a gente entender a importância da oração. A gente precisa, como cristãos, entender o básico. Deus tem falado muito no meu coração nesse sentido do básico. Ele tem nos trazido para perto, Ele tem nos trazido dentro de casa, nos mantido dentro de casa para a gente entender o que é básico.
E oração é básico para um cristão. Se a gente não entender o básico, a gente não consegue entender outras coisas um pouco mais complexas que a gente se depara no dia a dia. Mas a gente precisa entender a oração como fundamental, como essencial para a nossa vida. Amém? Aí, eu queria que a gente entendesse 2 pontos hoje. Se a gente dá a oração modelo, a gente vai conseguir entender 2 pontos. O primeiro dele, eu queria que a gente percebesse... Opa, desculpa. Acidente. Que a gente percebesse aqui na primeira frase, olha só, do versículo 9 de Mateus capítulo 6. Ele vai falar, Jesus vai falar assim, Pai nosso, que estás no céu. Essa é a primeira frase, né? Porque a primeira, então tá, a segunda frase, porque a primeira ele fala assim, por essa razão vós orareis. Beleza, 2 pontos. Aí a primeira frase do modelo da oração é Pai nosso que estás no céu. E olha só que interessante que nessa frase Jesus traz para nós a revelação, a luz, né? A luz no sentido de conhecimento, que Deus é o nosso Pai. Né? Ele nos revela como um Deus, não só mais, porque, por exemplo, Adão, ele encontrava com Deus toda tarde, ao entardecer, Deus ia e conversava com Adão, e Adão não ousou chamar Deus de pai. Noé, né, ele ouvia bastante Deus, ele tinha fé, ele vivia no meio daquele povo que, né, escarnecia de Deus, e ele também não ousou chamar Deus de pai. Abraão, né, o pai da fé, era amigo de Deus, e ele também não chamou Deus de pai, chamava de Altíssimo. Se a gente pegar Davi nos Salmos, ele chama Deus de, né, rei, ele chama, e rei de uma forma até reveladora acerca de Jesus, mas isso é assunto para outra hora. De pastor também de uma forma poética, falando de Jesus, mas ele fala de Altíssimo, ele fala de guarda de Israel, fortaleza, né, socorro. Ele cita vários sinônimos aqui, mas ele não fala pai. Quem traz para a gente esse entendimento de paternidade da parte de Deus é Jesus. É em Jesus que a gente vê, né, a relação de um Criador santo com a sua criatura pecadora que somos nós, mas e aí ele revela Deus como Pai. Se a gente reparar um pouquinho antes, quando a gente começa a falar da esmola, que a gente falou semana passada, da lição passada, e aí a gente fala assim, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, aqui a gente começa a identificar Deus como Pai, né? Jesus apresenta Ele como Pai Celeste para nós. E o mais legal, que não é o meu Pai que Jesus apresenta. Ele fala, porque, né, ele fala em outras partes, ele vai continuar falando, meu Pai me enviou, mas aqui o modelo que ele dá para a gente, ele apresenta como nosso Pai. Então, ele traz a comunhão, tanto da gente com o Pai e de nós como irmãos. Né? Se hoje a gente chama o irmão, paz, irmão, foi por meio de Jesus, né? Foi pelo seu sacrifício salvífico, mas também porque ele apresentou Deus para os seus discípulos, e eu me considero discípulo de Jesus, como Pai. Então, aqui, na primeira frase da oração modelo, né, a gente tem esse exemplo de comunhão. Comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros. Então, não é o meu Pai, é o nosso Pai. Jesus, ele coloca na mesma posição que nós. Então, a gente pode considerar que a gente sabe que Jesus abriu mão da sua glória e desceu, e ele se fez como nós. E se fez como nós para que a gente entendesse que dá para fazer as coisas que ele está ensinando. Né? E aí ele se compara como o irmão mais velho, mas o nosso irmão, porque nós somos todos filhos de Deus, e ele nos apresenta assim, né, o nosso Pai Celeste. Aqui na parte de Atos 2:42, eu não vou ler não, mas fala que eles perseveravam juntos em oração. Então, essa oração, essa ferramenta, esse instrumento poderoso, ele tem esse poder de trazer a comunhão entre nós. Esse relacionamento, e
Deus espera isso de nós, relacionamento com Ele, relacionamento com os nossos irmãos, né? Eu estou falando, independente da placa da igreja, né? O Senhor espera isso de nós. E entendendo isso, aquele cristão que não consegue se relacionar, aquele cristão que não tem paciência em tratar a outra pessoa, aquele cristão que trata de uma forma rude a outra pessoa, eu entendo que essa pessoa não entendeu a oração ainda. Não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Porque a pessoa que não consegue orar e se relacionar com Deus, ela não consegue se relacionar com seu irmão, não consegue. Né? Lá em João, nas cartas de 1 João, vai falar assim, aquele que ama, mas fala que ama e não ama o seu próximo, como é que pode amar a Deus que não vê? Né? A gente precisa tomar cuidado. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se relacionar, preste atenção na sua oração, né? Foque na oração para ver se vai resolver, tá? Então, primeiro ponto seria a comunhão, né? A gente, na primeira frase, Pai nosso que estais no céu, assim, uma visão, é como se fosse um insight que Jesus abre os olhos dos seus discípulos. Olha, vocês todos são filhos do meu Pai que me enviou, né? Ele nos criou. Então, agora, nós somos irmãos, porque Jesus está ali presente com eles e aí se entregar em morte de cruz por nós. Então, olha só que lindo, Pai nosso que estás no céu, é o nosso Pai, não é o Pai só de Jesus, não é só o meu Pai, é o nosso Pai. Isso é um modelo de orar, isso a gente vai falar, é a estrutura da oração que Jesus apresenta como modelo, né? Você não precisa orar como os fariseus faziam nas praças, nas sinagogas, para que fossem vistos, né? Para que a sua glória fosse ver que as pessoas viam quão religiosos eles eram. Então, Deus não está preocupado com a sua performance em orar. Ele está preocupado se você está orando. Amém? Outro ponto que eu queria tratar aqui é a submissão na oração. Quando a gente se apresenta em submissão. Vou pegar aqui de novo. Eu queria ler o 10, versículo 10. Mateus 6, versículo 10 fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Interessante que venha o teu reino, ponto final. Seja feita a tua vontade, vírgula, assim como é na terra, que seja, né, assim como é no céu, que seja aqui na terra. O que é isso? O que a gente entende? Eu entendo submissão nesse versículo 10. Que sentido, Camila? A gente precisa entender, assim como João Batista no capítulo em João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 30, fala assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. A gente precisa entender isso como cristãos. Né? Quem que cresça? Jesus. É necessário que Jesus cresça. Então, a gente precisa entender a submissão. Submissão, a gente não precisa ter medo dessa palavra submissão. A gente acha que é uma ditadura, acha que é algo errado. Se você acha que submissão é aquela pessoa que é idiota, é aquela pessoa que não aceita nada, está errado. O conceito de submissão na verdade, é obedecer. Se você pegar o sinônimo e pesquisar lá no dicionário, um dos sinônimos de submissão é obedecer. Então, você está junto numa missão que você tem alguém te orientando. O sub é abaixo, realmente, porque você tem uma autoridade sobre a sua vida. Então, não acha que submissão é um termo pejorativo, que não é. Tá? Submissão é uma qualidade de obedecer. Então, quando você está submisso em oração, porque a gente está falando de oração, a gente precisa entender que é necessário nesse momento. Deus, eu não estou aqui para te falar todas as minhas qualidades na minha oração. Não precisa disso. Né? Eu não preciso mostrar para Deus que eu oro 50 minutos sem parar. Eu não preciso mostrar para Deus que eu oro 3 dias sem parar. Não é isso que Deus se importa. Não é isso que Ele está querendo. Então é necessário que Deus cresça, Jesus cresça e eu diminua. Olha só que interessante. O que é a primeira coisa aqui? Ponto final. Venha o teu reino. A gente precisa entender que a gente precisa priorizar o reino. Mateus 6,33, um pouquinho mais adiante, vai falar das coisas, né? Buscar primeiro o reino
dos céus e a sua justiça. Aqui, ó, Mateus 6:33, era até o tema que a gente estava levando nos cultos presenciais aqui. Fala assim: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente precisa, em oração, priorizar o reino. Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe do que eu estou passando, né, de aperto, mas o Senhor nos orienta na oração modelo que eu preciso priorizar o reino. Não é a minha vontade, está falando, seja feita a tua vontade. E aí é mais um passo, né, de submissão. Sem submissão, não há oração. Na verdade, se você não entender esse aspecto da submissão, você não consegue se encaixar no modelo de oração que Jesus propôs, não consegue. E tem um salmo, eu gosto muito desse salmo, que é o Salmo 131. Eu gostaria que você que pode abrisse no Salmo 131, que fala que os meus olhos não são altivos ou não são soberbos. Quer ver? Um salmo pequenininho de 3 versículos. Fala assim: Senhor, o meu coração não é arrogante e os meus olhos não veem com soberba. Não há em meu ser a pretensão de explicar todos os mistérios. E eu queria focar no 2 agora. De fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos. Como uma criança satisfeita para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Esse satisfeito aqui, se eu pegar a versão do meu celular, fala assim, ó, é uma criança desmamada. É no sentido de uma criança que já não é aquela criança recém-nascida, não. É uma criança que já foi desmamada. Aqui, ó, a versão daqui fala assim: certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe, e minha alma está como uma criança desmamada. Esse salmo de Davi, ele mostra que, assim como uma criança que já não precisa do leite materno como algo vital, mesmo assim, essa criança prefere descansar sossegada nos braços da mãe dela, onde ela encontra toda a confiança e encontra a submissão. Então, não é no sentido de que eu não precise, ela não precisa talvez mais do leite materno da mãe para sobreviver. Entenda, não precisa mais, ela está desmamada, ela foi introduzido outros alimentos, mas ele prefere, mesmo desmamada, descansar no colo da mãe, né? E é assim que Davi, ele se porta diante do colo do Pai, né? Que é o nosso Deus, dos braços do Pai. Então, aqui, né, a criança, o alimento, o único alimento ali que é vital, não é mais ali no colo da mãe dela, não está ali mais, mas em demonstrar a dependência e a submissão, né, que essa criança ainda tem, da dependência, porque se ela é recém-desmamada, ela ainda precisa de mais da mãe. E assim somos nós, né? A gente precisa de mais de Deus, mas a gente precisa entender o nosso lugar, que é de submissão, né? Enquanto a gente não entender o nosso lugar perante Deus em oração, a gente não vai conseguir encaixar nesse modelo aqui que Jesus propôs. Amém? Agora eu vou voltar lá no nosso texto. Na parte B, quando fala que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Eu gosto muito dessa parte B do 10, porque aqui há uma chave, a chave de oração que a gente falou. A gente está falando que a gente aceita a vontade de Deus como opera lá no céu, e aí a gente aceita ela aqui na terra, e quando eu aceito essa vontade de Deus, que lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, na parte B, vai falar assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a gente entende então que a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus, ela é boa para as nossas vidas, mesmo que no momento eu não consiga entender. Mas aqui a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Aí, quando eu entendo essa vontade de Deus, que é realizada lá no céu, e eu aceito ela, eu trago a atmosfera celeste para a terra. Olha só, imagina, é através da oração que eu atraio essa atmosfera para a terra. É incrível, isso aqui é uma chave. Com essa chave de oração,
eu trago a atmosfera celeste, onde os anjos cantam santo, né? 24 horas dizendo que Deus é santo, amém? Então, é através da oração. Eu vou ficar até aqui hoje, porque a partir do próximo versículo, então a gente entende que só a partir do versículo 11, dos 2 primeiros versículos, eu ainda não pedi nada. Na oração eu ainda não pedi nada. Jesus, o modelo que ele está dando aqui, no 9 e no 10, ele ainda não pediu nada para o Pai. Aí no 11, ele já começa, dá-nos hoje o nosso pão diário. Ô Camila, mas você falou semana passada que Deus conhece as minhas necessidades, eu não preciso ficar falando para Deus. Eu falei que realmente Ele conhece, mas eu não falo para informar a Deus do meu problema que Ele conhece. Eu falo para, quando eu falo do meu problema e da minha necessidade, do meu pedido, é para eu depositar a minha confiança nele. Né? E aí eu já não confio na força do meu braço, confio no poder de Deus quando eu deposito esse pedido em oração, tá? Mas eu vou falar um pouco mais disso, dos pedidos que tem aqui, porque depois a gente também tem um outro pedido, que é perdoar as nossas dívidas. Então, Jesus ensina no modelo que só a partir do versículo 11, depois que eu exaltei a Deus, eu entendi a comunhão com os meus irmãos, eu santifiquei e dei honra e glorifiquei o nome dele, e aí eu aceito o reino, eu priorizo o reino, eu aceito a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que daí eu começo a pedir, entenda? Aí Jesus traz uma estrutura que a gente vai seguir aqui, eu vou falar mais semana que vem. Para concluir, primeiro, né, a estrutura, então, da oração. Camila, eu preciso falar exatamente o que está aqui? Não, é um modelo. Você pode usar? Pode, mas isso significa que você vai ler só esse aqui? Quando Jesus falou na semana passada, Ele falou conosco através da mensagem que está aqui, que a gente falou semana passada, que não useis de vãs repetições, porque os gentios faziam assim. Havia na época do Balaão, lá, dos profetas de Balaão, eles estavam convertendo muitos judeus, e uma das práticas deles era a repetição, né? A vã repetição era identificada do pessoal que eram os pagãos. Então, os judeus já estavam num nível que estava se assemelhando a eles. Não precisa usar de vãs repetições. Aqui é um modelo, né, um exemplo. Eu sei que eu preciso, então, em primeiro lugar, entender que graças a Jesus eu tenho comunhão com o Pai em forma de Pai, né? E aí tem aquela música, eu me atrevi a te chamar de Pai, porque Jesus me deu esse acesso. Jesus permitiu, né, graças ao seu sacrifício na cruz. Então, primeiro, eu entendo a minha comunhão com o Pai, me identifico como filha, e entendo a minha comunhão com os meus irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. E aí, isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu entronizamos o Pai. Aqui fala assim, santificado seja o seu nome. Você precisa só falar isso? Você tem outras e até milhões de maneiras de falar como Deus é grande, sobre a sua soberania, sobre as maravilhas das suas mãos, sobre todo, né? Pega Salmo. Você não sabe como, se você é um adorador, você precisa ler Salmo. Leia Salmo que você vai ver como que Davi e os outros salmistas faziam para entronizar a Deus, chamando né, e dando tantos nomes tão lindos para Deus, que eu leio os Salmos e fico assim, poxa, como que ele consegue expressar tudo isso com palavra, né? Tudo isso que a gente acha de Deus, todas as coisas lindas em palavras. Então, aí o segundo passo, vamos dizer assim, da estrutura de oração é entronizar o Pai. Aqui em Atos 4, 24, eu coloquei um exemplo que eles estavam dando, né, falando sobre a soberania de Deus, sobre a sua graça, sobre a sua, todos os adjetivos e todas as qualidades de Deus, de como Deus é soberano. Ele é um Deus suficiente nele mesmo, né? É o Shaddai, ele não precisa de ninguém. Deus, ele é completo em si. Amém? Aí depois a gente precisa entender que a gente precisa, enquanto cristãos, priorizar o reino. O que é priorizar o reino? É entender que
em Mateus 6,33, as outras coisas, né? Se a gente observar, eu sei que é clichê, fica parecendo que é clichê, mas é um versículo que está lá, que ele fala dos lírios, né? Os lírios, eles não precisam se preocupar com o que vestir, né? Aqui ó, no 28, capítulo 6, versículo 28, fala assim: por que andais preocupados quanto o que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé, Jesus pergunta. Porque que, então como a gente se compara, e a gente, graças a Jesus, é filho, se uma planta que vai cortar e vai morrer, vai ser jogada ao fogo, Deus tem cuidado dela, imagina de nós que somos filhos, né? Um Deus que, ele dá um exemplo no Antigo Testamento, que se o homem que é ruim e o seu filho pede pão, ele não vai dar uma pedra, né? Se pede um peixe, ele não vai dar uma cobra, uma serpente. Deus, ele quer nos ajudar. Em Jeremias fala que eu sei o plano que tenho acerca de vós, plano de fazer prosperar e não de causar dano. Então a gente precisa entender que eu não preciso preocupar com essas coisas. E aí eu priorizo o reino, porque eu sei do bom Deus que eu tenho, o bom Deus que eu sirvo e o bom Deus que se põe para mim como pai. É o mais importante, né? Ele se põe numa posição de pai para que a gente entendesse o relacionamento que ele espera de nós. Então aí eu posso, em oração, priorizar o reino. E o quarto, eu submeto a sua vontade. Eu me submeto à vontade. Eu falo, ó Deus, seja feita a tua vontade, independente se é o que eu quero. Jesus orou assim. Jesus, ele queria, no momento lá da oração, onde ele ia ser crucificado, quando ele foi orar ao Pai, ele falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então Jesus, o exemplo que ele dá aqui, ele exatamente usou em oração, e ele aceitou a vontade de Deus. Então, para concluir, a gente traz através da oração a atmosfera celeste para nós. Se a gente não ora, a gente não entende o irmão. Se a gente não ora, a gente não entende esse relacionamento com Deus, né? Um Deus que é pai, um Deus que é filho, um Deus que é o Espírito que vive dentro de mim como morada. Se eu não oro, essas coisas eu não vou conseguir entender. E a oração é princípio básico de um cristão. A gente precisa entender os princípios básicos. Então, que a gente possa começar da oração. Tá aí o projeto da igreja, tem uma campanha de oração da igreja, né, para a gente focar, para a gente, enquanto igreja, né, na autoridade de igreja, de noivas de Cristo, clamar por cura, né, pela orientação dos líderes do município e para que, né, seja feita a vontade de Deus, como é na oração. Amém? Então, semana que vem a gente vai continuar. Gostaria que você que pudesse, leia Mateus 6. A gente vai falar mais sobre a questão... a gente falou sobre a comunhão e a gente vai falar sobre... A gente falou sobre comunhão, submissão, e semana que vem a gente vai falar sobre esses pedidos que eu comecei a falar aqui, que a partir do 11 é onde começa o pedido de fato da oração. Amém? Então, que você possa praticar. Aproveita essa campanha aí, se você ainda não deu o seu nome, que você possa colocar o seu nome, mas independente disso, você pode participar da oração conosco, com a igreja em campanha. Amém? Muito obrigada que você participou até aqui, escutou, e semana que vem a gente continua com esse tema de oração, que é muito importante, que é básico para a gente. Amém? Até semana que vem.